Meu nome é Orlando Lima, eu sou responsável por esse canal, baseado na ciência História. Eu sou um profissional da área de História e estou nesse momento divulgando esse canal com o intuito de que as pessoas possam compreender a história de uma forma mais fácil, mais singela, por sinal. Eu procuro trazer à tona palavras, questões, temas atuais, para que as pessoas possam ter uma compreensão melhor da área de História. Eu estou começando por parte. Meu canal ainda não está, digamos assim, 100% pronto, mas eu passei a iniciar esse trabalho de divulgação. Independente disso, eu conto com a participação de todos vocês. Eu gostaria que vocês interagissem comigo, colocassem as opiniões de vocês referentes ao canal. E eu vou tentar, digamos assim, fazer com que as pessoas tenham uma compreensão panorâmica sobre a história, para que depois, dentro desse processo, se torne um conhecimento mais aprofundado. Então eu vou me utilizar de palavras, significado de palavras, e é claro também, como eu falei para vocês, as ferramentas que são as outras ciências humanas, e é claro também uma ferramenta que eu acho muito conveniente, que é o dia a dia. É a conversa que eu tenho com o porteiro, é a conversa que eu tenho com o cobrador de ônibus, é a conversa que eu tenho com o motorista de ônibus. Ou seja, eu utilizo as próprias pessoas, os conceitos que as próprias pessoas têm, para que eu possa passar e desenvolver um conhecimento sobre a área de História. E nesse momento o objetivo do meu canal é exatamente esse. Bem, eu comecei falando de Revolução e dividi por partes. Revolução parte 1 e agora eu vou para a Revolução parte 2, é claro, trazendo à tona a periodização da história. Depois a gente vai discutir, é claro, a gente vai utilizar uma linguagem mais crítica, mas de início as pessoas têm que ter um conhecimento, as pessoas têm que se situar. Então vamos lá. A primeira fase da história que a gente pode pontuar dentro dos seus períodos seria a pré-história. A pré-história vai ser dividida em período paleolítico, em período neolítico e idade dos metais. Mas os dois elementos, as duas fases da história que são bem marcantes, é claro, que possibilitam a compreensão da idade dos metais, como eu falei anteriormente, é o paleolítico e o neolítico. O paleolítico é conhecido como idade da pedra lascada e o neolítico, idade da pedra polida. Lascada e polida já dão uma ideia mais ou menos assim do que seriam esses dois períodos. Vamos lá. A idade da pedra lascada, o homem é apenas um mero coletor. Ele apenas retira da natureza aquilo que é necessário à sua sobrevivência. Ele caça e ele colhe. Ele procura abrigo, mas ele está nesse momento criando a sua história. Ele está desenvolvendo a sua história mediante o momento que ele busca a sua sobrevivência. Então vamos lá. Dois períodos que são marcantes na história da humanidade, que a gente vai definir como pré-história, seria o período paleolítico e o período neolítico. Como eu disse a vocês, o período paleolítico, o homem é apenas um coletor. Que venham outras informações que venham quebrar essa ideia. Mas, até então, para uma compreensão, o homem é apenas um coletor. Ele apenas coleta da natureza aquilo que é necessário à sua sobrevivência. Ele não interage com a natureza, mas ele apenas coleta da natureza aquilo que é necessário à sua sobrevivência. Já no período neolítico, o homem interage de uma forma muito maior com a natureza e desenvolve, nesse momento, aquilo que eu posso comentar com mais eficácia, que seria uma revolução. O homem, nesse momento, ele já tem a capacidade de domesticar animais, ele já tem a capacidade de confeccionar suas próprias roupas, ele já tem a capacidade de construir um abrigo, ele já tem a capacidade de se defender de forma muito mais eficaz dos animais, ou seja, a produção de armas. Ele já tem a capacidade até mesmo de represar rios. É claro que cada sociedade nesses dois períodos tem as suas diferenças, é claro, que a gente vai dizer até como diferenças culturais. Eu vou falar até sobre culturais mais tarde, não agora, mas vamos lá. Então, o período neolítico, o homem já desenvolve toda uma tecnologia que possibilite a ele a sua sobrevivência, que ele interaja com a natureza e até mesmo ele modifica a natureza. Não vamos dizer que os animais também não modificam a natureza. O João de Barro modifica. Quando ele vai construir o seu abrigo, mas diferente do João de Barro, o homem produz a história. Os animais são ahistóricos. Eles não têm conhecimento que estão produzindo história. O homem, de certa forma, ele tem um certo conhecimento que ele está deixando nos seus registros. Não é à toa que em algumas grutas existem alguns desenhos
que representam toda uma trajetória humana. Bem, a história ela está sendo dividida em pré-história, que são 2 períodos que chamam mais atenção, e é claro mais um, que é a Idade dos Metais. Mas até então aqueles que mais são retratados é o Paleolítico e o Neolítico. Lembrando que o Neolítico existe uma certa revolução. E a história, dando sequência, ela vai ter o período que vai ser a pré-história, que vai ser a milênios ou milhões de anos, se vocês preferirem. Vai ter a sua divisão entre a história antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Vamos lá. A Idade Antiga seria mediante o momento em que o homem começa a desenvolver a escrita até o ano de 476 da era cristã, com a queda do Império Romano do Ocidente. No ano de 476. De 476 da era cristã a 1453 vai ser o fim da Idade Moderna, com a queda no ano de 1453 de Constantinopla. Já a Idade Contemporânea, que vai começar no final da Idade Moderna, né, no ano de 1789, com a Revolução Francesa, até os dias atuais. Então, é a Idade Contemporânea. Então, eu, Orlando, eu estou com 39 anos de idade, eu sou do ano de 1977. Só que tem garotos que são mais novos que eu, que tem 20, que tem 17, que tem 18, enfim. Eu estou vivendo a mesma época que eles. Então eu sou contemporâneo. Mas eu sou mais velho. Independente disso, eu sou contemporâneo. Isso é apenas para vocês terem uma ideia um pouco mais panorâmica referente à história. Gente, eu prometo a vocês, a gente vai se aprofundar mais. Eu quero ouvir críticas. A gente vai discutir a história. A história não é apenas factual. Existe discussão também. Então vamos lá. Idade Antiga. Desenvolvimento da escrita até 476, com a queda do Império Romano, do Oriente, ou melhor, do Ocidente. Idade Média, que vai de 476 a 1453, com a queda de Constantinopla. Constantinopla era também conhecido como Império Romano do Oriente, onde imperava, onde a língua oficial era grega, mas existia toda uma cultura bem oriental, mas um império que respirava, que emergia, que explanava, que externava toda uma cristandade. E a gente com certeza vai falar sobre ele. Eu vou separar assunto por assunto, mas em compensação, eu espero que vocês já comecem a ter um conhecimento referente à história a partir do momento que a gente estabelece algumas diretrizes, para que não fique nada, digamos assim, sem conexão. Vamos lá. Idade Antiga, eu já falei. Idade Média, eu já falei. E agora vamos à Idade Moderna. Idade Moderna, que vai de 1453, como eu falei para vocês. Queda de Constantinopla, por sinal, queda de Constantinopla pelo Império Turco Otomano, até o ano de 1789. 1789, lembrando mais uma vez a vocês, foi a Revolução Francesa. Falando um pouquinho da Revolução Francesa, foi também considerada como a Revolução Burguesa. Por que foi considerada a Revolução Burguesa? Porque a burguesia é que toma a frente, que toma o poder, é claro, com um apoio popular. Mas a burguesia até então é ela que lidera esse movimento. A gente vai falar dela mais para frente. Mas vamos lá, de 1453 a 1789, a Idade Moderna, de 1789 até os dias atuais, 2016, Idade Contemporânea. Gente, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Estamos em 2016, da era cristã. Então, quantos anos tem Cristo? Bem, para quem respondeu, certo? Parabéns. 2016 é a idade de Cristo. Gente, muito obrigado pela atenção. Por favor, deem as suas opiniões. Até mais.